Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Vocês estão bem? Estou aqui mais uma vez, para trazê-los um vídeo que retrata o poder de Deus sobre o príncipe do mal. Mas antes vão aí, no botão inscreva-se, e se inscrevam no nosso canal, belezinha? E não esqueçam de deixar o like e compartilhar o vídeo com seus amiguinhos. Tranquilo? Mas, agora vamos ao vídeo. No mundo antigo, o Tinhoso, também conhecido como Beelzebul, era uma figura envolta em mistério e medo, originária da cidade filisteia de Ekron. Inicialmente, o Tinhoso foi reverenciado como uma divindade associada às moscas, que lhe rendeu o título de Senhor das Moscas. Os filisteus, inimigos de Israel, acreditavam que ele tinha o poder de controlar e enviar pragas, especialmente aquelas relacionadas a moscas e doenças. Com o tempo, o nome dele se tornou sinônimo de um espírito malévolo, um anjo caído que se opôs ao Deus de Israel. Na tradição hebraica, ele foi considerado um dos mais poderosos e sinistros de todos os seres demoníacos. Sua influência era temida, pois acreditava-se que ele liderava legiões de demônios em rebelião contra Deus. Na época do Novo Testamento, o Tinhoso foi identificado como o príncipe dos demônios, uma figura central na luta cósmica entre o bem e o mal. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas relatam um encontro significativo entre Jesus e os fariseus, no qual o Tinhoso desempenha um papel crucial. Jesus estava realizando milagres, expulsando demônios e curando enfermos, atos que surpreendiam as multidões. No entanto, os fariseus, que eram os líderes religiosos da época, procuraram minar sua autoridade. Eles acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder daquele ser do mal, sugerindo que ele estava em aliança com o príncipe dos demônios. Jesus, ciente de suas acusações, respondeu com um poderoso ensinamento. Ele perguntou como Satanás poderia expulsar Satanás. Se um reino está dividido contra si mesmo, esse reino não pode subsistir. Se Satanás se opõe a si mesmo e é dividido, ele não pode subsistir. Seu fim teria chegado. As palavras de Jesus expuseram a natureza ilógica das alegações dos fariseus. Ele explicou que, se estivesse realmente expulsando demônios pelo poder do Tinhoso, então o reino de Satanás estaria em desordem. Jesus então virou a acusação de cabeça para baixo, declarando que seu poder de expulsar demônios era um sinal de que o reino de Deus havia chegado. Ele ilustrou seu ponto com uma parábola. Quando o homem forte, totalmente armado, guarda sua própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o domina, tira-lhe a armadura na qual o homem confiava e divide seus despojos. Nesta parábola, Jesus se retratou como o mais forte, vencendo o Tinhoso e suas forças. Por meio dessa história, os evangelhos enfatizam que Jesus não é um agente do mal, mas o conquistador dele. O Tinhoso, príncipe dos demônios, é retratado como um inimigo derrotado na presença do Filho de Deus, cuja missão é estabelecer o reino de Deus e trazer libertação para aqueles oprimidos pelo mal. A história do Tinhoso, mais conhecido como Beelzebul, serve como um lembrete do triunfo final do bem sobre o mal e da autoridade de Jesus sobre todas as forças espirituais. Desculpa, pessoal, mas vou dar uma pausa. Dê um minutinho para dar um recadinho. Desperte a fé nas crianças e transforme o ensino da Bíblia em uma experiência mágica e inesquecível. Apresentamos nossos incríveis e-books da Escolinha Bíblica Infantil, projetados para enriquecer a educação religiosa dos pequenos. Com nossos e-books, você terá acesso a um conteúdo diversificado e envolvente, incluindo o planejamento do Ministério Infantil, para iniciar uma jornada emocionante de ensino da Bíblia, aprender brincando e explorando a Palavra de Deus com diversão, que traz ensinamentos lúdicos e atividades inesquecíveis. O link estará disponível na bio do canal. Agora, vamos continuar nossa historinha. Sua figura foi retratada em inúmeras obras literárias, pinturas e filmes, quase sempre como uma representação do mal supremo. Na Idade Média, o Tinhoso era frequentemente mencionado em grimórios e textos de demonologia como um dos principais demônios que serviam a Satanás, e ele era invocado em rituais de magia negra. Essa associação continuou ao longo dos séculos, influenciando a percepção ocidental do inferno e do demônio. Em muitas tradições esotéricas, ele é descrito como um ser astuto e manipulador, capaz de enganar e corromper almas humanas, levando-as à perdição.
Sua imagem se tornou um símbolo do perigo das tentações mundanas e da fraqueza moral. No entanto, apesar da sua terrível reputação, os textos bíblicos e os ensinamentos cristãos sempre enfatizaram o poder redentor de Jesus Cristo e a superioridade do reino de Deus sobre todas as forças malignas. A vitória de Jesus sobre ele nos evangelhos é vista como uma antecipação do triunfo final de Deus sobre o mal no fim dos tempos. Essa narrativa tem sido uma fonte de conforto e esperança para os cristãos, reforçando a crença de que o bem, em última instância, prevalecerá. A história do tinhoso, desde sua origem como uma divindade pagã até sua transformação em um símbolo do mal absoluto, reflete a complexa relação entre o bem e o mal nas tradições religiosas. Ela ilustra como figuras mitológicas podem evoluir ao longo do tempo, adquirindo novos significados e influências conforme mudam os contextos culturais e religiosos. Essa evolução também destaca a importância de entender as origens e as transformações dessas figuras para uma compreensão mais profunda das crenças e práticas religiosas. Ao longo dos séculos, a figura dele tem sido um lembrete constante do poder do mal e da necessidade de vigilância espiritual, mas também do poder maior de Deus e da promessa de redenção através de Jesus Cristo. No final, a história do Belzebu, chamado de Tinhoso, não é apenas sobre o mal e a destruição, mas também sobre a esperança e a redenção. Ela nos lembra que, independentemente das dificuldades e das forças malignas que possam surgir em nossas vidas, o poder de Deus é supremo, e através de Jesus podemos encontrar libertação e paz. Esse relato sobre o tinhoso oferece uma reflexão sobre a natureza dualista da existência, onde o bem e o mal coexistem e estão em constante conflito. No entanto, a mensagem central dos evangelhos é clara: o bem sempre triunfa, e o reino de Deus prevalecerá sobre todas as adversidades. A sua figura, portanto, serve como um contraponto à luz divina, uma sombra que realça ainda mais o brilho do amor e da justiça de Deus. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. A história do poder de Deus sobre todo e qualquer mal que possa existir. Então saibam, nada nesse mundo é maior que o poder do Deus Pai. Gente, quero lembrá-los novamente para que vocês não se esqueçam de se inscreverem no canal, belezinha? E deixem seu like e compartilhem. Não se esqueçam. E comentem aí embaixo o que vocês acharam do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Que a luz do Divino Espírito Santo ilumine suas casas e que a paz do Senhor esteja sempre convosco.